Hoje, abordaremos temas relacionados às leis de incentivo ao fomento e inovação, FINEP e Lei do Bem. De forma especial, saudamos os palestrantes desta noite e demais membros das comitivas. Senhor João Florencio da Silva, gerente interino da Regional Sul do FINEP. Senhora Eliara Baú e senhora Luísa Fonseca da Silva, sócia da Oslum, consultoria empresarial. Senhor Fábio Bernardi Geise, consultor da Oslum, consultoria empresarial. Senhora Elisete Zin, gerente financeira. E senhora Samile Weschenfelder, diretora da OFAR. André Ribeiro, senhor Braulio Byrne e senhor Felipe Schild, sócios da BSR Consultoria. Por gentileza, solicito ao nosso presidente Darlan Dalla Rosa que suba ao palco e faça a condução dos trabalhos. Hoje falaremos da FINEP, uma importante ferramenta de fomento à inovação. Sabemos que as empresas o futuro das empresas depende da inovação e da criação de novos produtos para a sua sobrevivência a longo prazo. Se sabe que o conhecimento e a informação dobra a cada ciclo. Começou a dobrar na década aí de 60, 70, a cada 30, 40 anos. Hoje o conhecimento dobra a cada 2 anos. Então, inovar é uma questão de sobrevivência para todas as nossas empresas. Sabemos que 50% do faturamento das empresas que teremos daqui 2 anos ou 5 anos são de produtos que ainda não foram criados. Então, realmente a inovação faz parte hoje de todas as empresas e também agora aqui na CIE, com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico presente aqui, vamos integrar mais ainda o setor público e a área privada, fomentando cada vez mais o desenvolvimento. Muito obrigado pela presença de todos. Convido o senhor Sérgio Alves Bento, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para fazer o seu breve pronunciamento. É uma satisfação muito grande estar junto com vocês aqui. E quero dizer que a Câmara de Vereadores está sempre à disposição na discussão desse projeto, grandes projetos que vem trazer o desenvolvimento da nossa cidade. E dizer que nós, já nesse ano, já mais de 80 projetos já foi aprovado na Câmara e discutido. E aqui quero parabenizar a CIE, em nome do presidente, de trazer o conhecimento da inovação para a nossa cidade, para os nossos empresários, que é para isso que nós temos aqui. Parabéns e conte sempre com o apoio da Câmara de Vereadores. Um grande abraço e boa palestra. Convido o senhor Emerson Schelski, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para o seu pronunciamento. Cumprimento a todos os empreendedores e empresários que estão aqui hoje. Cumprimento de uma maneira especial o presidente da CIE, Darlan Dalla Rosa, e lhe parabenizo também por este importante evento, juntamente com toda a sua equipe da CIE. Dizer que é um prazer imenso estarmos aqui hoje reunidos, que vai ser uma noite com certeza de muito conhecimento. E chamo a todos os bem-vindos. 2 assuntos muito importantes, FINEP, que trata sobre inovação e tecnologia. Inclusive estamos nessa pegada aqui no nosso município em parceria com a CIE. Temos aqui então na CIE o Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT, que em breve vamos lançar de uma maneira oficial e fazer uma ampla divulgação, onde temos aqui projetos de startup, empreendedores que estão fomentando e alavancando cada vez mais os seus negócios. Inclusive nós temos aqui o nosso time da inovação, o Fabrício, a Josi e o Diogo, peço que fiquem um pouquinho de pé para que todos os empresários aqui conheçam o nosso time linha de frente da inovação. E nós queremos cada vez mais fomentar, em parceria com a CIE, fomentar e desenvolver cada vez mais a inovação e tecnologia aqui no nosso município. Aliás, eu quero trazer alguns dados aqui hoje também. O município de Erechim já tem 72% dos serviços de formas digitais, ou seja, aqueles serviços mais básicos, como uma troca de lâmpada, recolhimento de galhos, não precisam mais ir ao setor de protocolos para fazer
a sua solicitação, podem fazer de forma digital online. Também, em 2022, fomos o 5º município do estado a ter o Tudo Fácil Empresas, facilitando a vida do empreendedor, com a abertura de empresas de baixo risco em 10 minutos pelo seu celular. Então, estamos avançando a passos largos. Esse que é o verdadeiro incentivo, porque a inovação, ela só é inovação quando ela toca na vida das pessoas para melhor. Então, esse é o objetivo dessa noite aqui também. Também outro assunto muito importante, que trata sobre a lei do bem. Muitas empresas, inclusive eu e o presidente Darlan, nós estivemos na Rádio Cultura, muitas empresas já fazem isso, só que muitas vezes não sabem como capitalizar esse recurso para que consiga abater de impostos ou incentivos fiscais, né? Então, com certeza vai ser uma noite de muito conhecimento. E colocando a Prefeitura de Erechim, colocando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo à disposição de todos. Muito obrigado pela presença e sejam todos bem-vindos. Senhores nesse momento o senhor João Florencio da Silva, a senhora Eliara Baú e a senhora Luísa Fonseca da Silva e a senhora Elisete Zin, para que subam ao palco e abordem o tema FINEP. Por gentileza. Bom, boa noite a todos. Primeiramente agradecemos aí, né, em nome da Oslo e da BSR, o pessoal da CI e da Prefeitura de Erechim, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Agradeço também a presença de todos, né, e pelo interesse aí nesses temas que a gente vai trazer para vocês. E não vou me estender muito, né, vou fazer uma breve introdução sobre a Oslo e aí passo a palavra então a Eliara e o João Florencio, que vão tratar um pouco mais aí das oportunidades da FINEP para os projetos de inovação. A Oslo, então, para vocês conhecerem um pouco mais, né, nós atuamos em 3 grandes frentes aí de trabalho. Então, atuamos em captação de recursos, com projetos de financiamento, principalmente em linhas de subsidiadas, como FINEP e BNDES. FINEP realmente acaba sendo o nosso carro-chefe, né? Eliara vai mostrar um pouco aí de que, em razão das taxas, das condições de financiamento, acaba sendo a melhor oportunidade aí de mercado hoje, em termos de linhas de financiamento. Atuamos também em incentivos fiscais, principalmente voltados a projetos de investimento. Aqui no estado a gente atua muito forte com o Fundopem, Integrar e também incentivos similares aí em outros estados. E atuamos também com avaliações econômico-financeiras, então trabalhos mais voltados para a gestão, suporte à gestão da empresa, né, e aos acionistas, como valuations, planos de negócio e análise de viabilidade e outros trabalhos aí nesse formato. Aqui falando um pouco da nossa trajetória, né? A Eliara, então, minha sócia, é inclusive natural aqui, não de Erechim, de São Valentim, mas formada também aqui em Erechim. E depois de uma carreira aí já de mais de 10 anos, começou trabalhando com FINEP na Comil, aqui inclusive, e depois já há mais de 10 anos aí atuando com esse tipo de captação de recursos. Esse ano retornou aí, tá morando novamente em Erechim e certamente vai ser uma ótima fonte aí para buscar oportunidades aí junto das empresas aqui da região. Eu também atuo aí já há mais de 12 anos com captação de recursos, com projetos de fomento. Então, ao longo dessa trajetória, a gente já atuou em mais de 200 projetos, né, já captamos aí mais de 4 bilhões de recursos. E atuamos nos mais diversos segmentos da economia, né, os mais diversos setores. Temos oportunidades aí bem amplas para oferecer e atuar em conjunto com vocês. Agora, então, vou passar a palavra para a Eliara, para o João Florencio. Mais uma vez, agradecer ao João, também está presente aí conosco, representando a FINEP. E já agradeço também a Elisete, aí, representando a UFAR, que vai falar um pouquinho aí ao final sobre os projetos que conduzimos junto aí com a empresa no âmbito da FINEP. Boa noite, então, pessoal. Mais uma vez, né, vai ser meio redundante aqui, mas agradecendo todo mundo pela presença. Espero que vocês consigam aproveitar, que vocês consigam ter os esclarecimentos necessários para entender o quanto a FINEP é transformadora na vida de uma empresa. João, por favor, né? O João, então, é o representante da FINEP, tem nos ajudado em todos esses anos aí de trabalho
né? Ele quem está aí à frente, auxiliando as empresas, mostrando que a FINEP é acessível, que ela chega até a empresa, então ela não é, né, só um órgão que as pessoas acham que está lá tão distante. Não, a FINEP ela está aí e ela quer fazer o negócio acontecer, ela quer promover o desenvolvimento e a inovação nas empresas também. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, a presença de todos aqui. Essa reunião nasceu de uma conversa com o Darlan, cerca de um mês, né, Darlan? A gente esteve lá na Triel e tal, falou, isso aqui é importante para levar para as demais empresas, para que eles entendam as possibilidades de apoio que a FINEP possa dar. E dali montamos essa pequena palestra para apresentar e a gente tentar trazer mais próximo de vocês o que é a FINEP e o que é outras linhas de financiamento que temos para apoio e para desenvolvimento nas empresas. Me apresentando, meu nome é João Florencio, eu trabalho no Departamento Regional Sul da FINEP. É um departamento que foi criado em 2017. Nós estamos localizados em Florianópolis e atendemos os 3 estados do Sul. Então, a nossa função ali, como departamento regional, não é analisar projeto, não é acompanhar a proposta, isso tudo tem os departamentos setoriais que ficam na FINEP, principalmente no Rio de Janeiro. Nossa função aqui é justamente fomentar, trazer a informação, trazer ao conhecimento das empresas, das entidades, dos agentes de inovação e de desenvolvimento locais, que a FINEP existe e para que a FINEP existe. A FINEP é uma empresa pública federal, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e desde a criação, lá em 1967, ela é voltada para apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação, aonde existam necessidade de recursos para apoio, para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bom, vamos lá, então. Seguindo, então, entrando nesse horizonte de captação de recursos, né, que é um dos nossos direcionadores, né, uma das linhas de trabalho da Oslo. Aqui, inicialmente, a gente traz para vocês, só a título de comparação, tá? Até resumindo, dando um passo atrás, a gente não vai conseguir entrar num nível muito profundo de detalhe, né? Nosso tempo é limitado, a gente também não quer que essa palestra se estenda ou que acabe ficando chata. Então, a gente vai passar por pontos importantes para que vocês, de fato, consigam compreender o que é a FINEP. Aqui a gente traz um resumo das condições operacionais vigentes em bancos de desenvolvimento hoje. Tá? Então, vocês podem ver claramente que hoje a FINEP é a melhor solução, a mais competitiva, né, em termos de taxas de juros. A gente fala de BNDES com taxas finais, aí, né, dependendo do indexador que é utilizado, as taxas finais ficam aí na casa dos 16% a 20% ao ano. Tá? Isso com a Selic atual. Quando a gente entra aqui em questões de recursos externos, a gente já tem uma situação um pouquinho melhor. Em compensação, tem o risco da variação cambial também, né, que muitas empresas que não têm um nível muito grande de exportação acabam também sofrendo e não vale a pena. E quando a gente entra nas linhas da FINEP, o negócio já começa a mudar. Né? A gente está falando de taxas aí que permeiam 5,3% a 6%, dependendo, né, do porte da empresa, 7,5%, mas fica nessa casa aí, quando a gente leva em consideração a Selic atual, que está 14%, a gente vê que realmente é uma baita diferença e que, de fato, o governo quer promover, quer subsidiar, né, as empresas. Mas depois a gente vai entrar nesse detalhe aí das taxas para cada porte de empresa também. As condições de prazos, elas ficam muito similares, né? Mas, de fato, as taxas é o que tem um grande diferencial. Então, como o João falou, aqui a FINEP é uma financiadora de estudos e projetos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Dentro da FINEP existem 3 formas de acessar os recursos. Tá? A primeira delas é o FINEP Crédito, onde empresas que faturam acima de 300 milhões ou têm projetos, né, que partem de 15 milhões, vão bater lá na porta da FINEP, lá no Rio de Janeiro, né, ou em São Paulo, para buscar o recurso. Mas existem linhas de acesso descentralizado, então, que são para empresas que faturam menos do que 300 milhões ou têm projetos menores do que 15.
Essas linhas são operacionalizadas por agentes financeiros credenciados. Aqui a gente tem 2 parceiros aqui que atuam na região de Erechim, que é o Sicredi e a Cressol, que estão aqui presentes, inclusive. Tem outros parceiros também, né, que acabam ficando mais na região de Porto Alegre. E existem as chamadas públicas também, que aqui é o que todo mundo quer ouvir, né? Chamada pública é recurso a fundo perdido, né? A FINEP atua com essa linha também, embora não sejam projetos que não sejam uma linha que está sempre aberta, então não é uma linha de balcão, né? É uma linha onde a FINEP lança editais com projetos específicos, os quais ela quer promover, e as empresas que estão desenvolvendo esses projetos acabam buscando, né, acessando e se candidatando para captar esse recurso. O nível de criticidade é um pouco mais alto, né? Então, o projeto, de fato, tem que ser bem desafiador e está aí sempre ligado ao objetivo do governo federal, o que ele quer promover. Bom, complementando aqui, a FINEP, a partir de 2013, a FINEP sempre operava diretamente, tá? Sempre todos os recursos eram operados diretamente. A gente tinha um grande problema de conseguir financiar micro, pequena e média empresa. Pela burocracia de uma empresa federal, que é a FINEP, e por problemas das próprias empresas de conseguir comprovar ou cumprir com o que as normas nos estabelecem para poder fazer esses contratos. Então, a partir de 2013, foi feita a descentralização, buscamos agentes regionais. Aqui no Rio Grande do Sul, tem a Cressol, o BRDE, que é o principal agente da FINEP hoje, a nível de Brasil, o Badesc e o Badesul. A gente vê pela composição desses agentes financeiros, são agentes que não têm por objetivo primário ter só lucro. O objetivo deles é desenvolvimento regional, ou desenvolvimento local, desenvolvimento estadual. Então, acabam sendo bancos de fomento que casam com a ideia da FINEP de ter fomento. Então, com esses agentes, a gente conseguiu repassar para eles, empresas de micro, pequeno, médio porte, porque eles são muito mais próximos, eles têm outras condições de aceitar coisas em garantias, ou mesmo de fazer análises de créditos diferenciadas do que a FINEP. Dentro da FINEP, a gente tem lá um departamento de análise de crédito, ele analisa uma empresa que fatura 1 milhão e uma empresa que fatura 1 bilhão da mesma maneira. Tem lá o esquema seria daquele jeito. E aquilo dificultava muito também os enquadramentos mesmo financeiros para a gente conseguir fazer. Então, a partir de 2013, teve essa descentralização. Foi muito útil, muitas empresas acessaram, cresce. Já falei que o BRDE é o principal agente do Brasil, para vocês terem ideia, mais da metade do crédito descentralizado da FINEP é na região sul. São os 3 estados do sul, e quase metade de tudo que a FINEP financia descentralizado é via BRDE. A gente está dando um apoio, forçando também um pouco os outros agentes financeiros, mas aqui, todos os agentes financeiros aqui do sul, eles se destacam, se não é o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, os 4, 5 primeiros agentes financeiros da FINEP estão localizados aqui no sul, então só estão bem servidos quanto a isso. E com relação às chamadas públicas, que seria o recurso não reembolsável, mal falado, fundo perdido, a gente nem fala de fundo perdido, parece que jogou fora o dinheiro, né? Então, recurso não reembolsável são chamadas públicas. Tá? A FINEP opera tanto para empresas com recurso não reembolsável, que seria chamada subvenção econômica, quanto para instituições de ciência e tecnologia, universidades, centros tecnológicos, parques tecnológicos, incubadoras, ou outras entidades que reforçam o parque, o geral de desenvolvimento e inovação. Sempre que tem chamada pública, como o próprio nome diz, tá? Recursos não reembolsáveis são sempre através de editais que tem data para entrada, data para saída, data de recurso limitado, e isso é feito através dos editais que são publicados ou na página da FINEP, ou na página dos parceiros dessas chamadas públicas, que no caso aqui do Rio Grande do Sul é a FAPERGS. Então, são recursos baratos,
para ser captado, uma vez você não tem que devolver ele. Mas são recursos direcionados para tecnologias já de mais alto nível, tecnologias, desenvolvimentos que a empresa sozinha não correria esse risco. Então, a FINEP participa, direto ou indiretamente, nesses desenvolvimentos, para que isso efetivamente possa ser feito e desenvolvendo. E o dia a dia, o financiamento, a inovação, o desenvolvimento nas próprias empresas, a gente trabalha com o reembolsável, que seriam ações com risco mais calculado do que as operações através do não reembolsável. Até para informar vocês, a Oslon acompanha todas as chamadas públicas, né, da FINEP, e a gente sempre compartilha com os nossos contatos, com a lista de pessoas que a gente tem no nosso e-mail. Então, no final aqui da nossa apresentação, vai ter o nosso contato também, ou vocês podem aguardar, depois a gente entrega um cartão para que vocês estejam na nossa lista de contatos e que recebam aí nos e-mails de vocês, né, em primeira mão, as chamadas públicas da FINEP. Aqui entrando, de fato, no que a FINEP financia, né? Desmistificando muito daquela percepção errônea que, às vezes, muitas empresas têm. A FINEP, então, financia a concepção de um novo produto, de um novo processo de fabricação ou serviço. Então, do novo mesmo, né? Algo que eu não faço hoje, eu quero criar um novo produto, eu quero entrar no novo nicho de mercado. Mas a FINEP financia também o aprimoramento do que vocês já fazem. Tá? Então, aí tem um grande ponto que muitas vezes as empresas acabam não procurando a FINEP porque acham que é só o que é novo, eu tenho que desenvolver um novo produto. Não é necessário. Se vocês forem alterar, né, a composição do produto, ou alterar a forma de como ele é feito, eu vou trazer uma nova tecnologia para fazer o meu produto de uma forma diferente, mais automatizada, com maior índice de qualidade, né? Desde que tenham novas características nesse produto, melhorias incrementais, esse projeto também pode ser apoiado pela FINEP. Então, não precisa inventar a nova roda, não precisa inventar a nova lâmpada. O nível de inovação que é necessário para buscar o recurso da FINEP é muito menor do que a maior parte das empresas imagina. Além disso, a FINEP financia também a implantação de parques tecnológicos. Então, o pessoal da Prefeitura aqui municipal de Erechim, né, para vocês saberem, claro que geralmente mais direcionado para empresas, mas existe sim a possibilidade desse financiamento. E a estruturação e consolidação dos processos de pesquisa e desenvolvimento do mercado. O que isso quer dizer, gente? Uma empresa que desenvolve produtos de forma recorrente, ou que aperfeiçoa produtos de forma recorrente, ou que tem uma equipe trabalhando, né, pesquisando, estudando novas possibilidades de desenvolvimento, ela não precisa ter um projeto gigantesco, astronômico, para conseguir buscar o recurso da FINEP. A FINEP financia a estruturação desse processo também. Então, a contratação de engenheiros, a viagens, né, para buscar novas tecnologias, o processo de pesquisa, a contratação, compra de matéria-prima para fazer testes, para fazer lotes de bancada, lotes piloto. Então, realmente, assim, ela é muito mais abrangente do que se imagina. Tá. Claro que precisa ter um estudo, entender um pouquinho melhor o que vai ser feito, mas qualquer projeto aí é um projeto que pode ser alvo de avaliação para a gente tentar entender se enquadra ou não enquadra dentro da FINEP. Quer complementar? Sim. Esse ponto, essa palavra às vezes assusta. Ela ficou meio banal hoje em dia, inovação, tudo se fala em inovação. Mas na hora que a gente fala em inovação para a empresa ela já fica imaginando coisas absolutamente novas que está lá no Vale do Silício, está lá na Embraer, que está nos parques tecnológicos. Na realidade, inovação toda empresa faz todo dia. Tá? A empresa, inovar é o quê? É fazer algo diferente do que você já faz, para buscar algum valor agregado, conseguir melhorar sua posição no mercado, conseguir novos mercados, diminuir seu custo. São buscas de desenvolvimentos internos da empresa que vão ter um impacto financeiro. A empresa ela nasceu para ganhar dinheiro e é isso que ela tem que fazer. Então, vai ter esse impacto financeiro e é justamente isso que a gente considera inovação. Então, tem lá as inovações mais radicais, mas tem também inovações num nível bem
bem menor, no próprio nível da empresa, que também a FINEP apoia. Então, todo o tipo de desenvolvimento que você pretende fazer, onde você tem que adquirir não só o equipamento, mas o conhecimento para fazer aquilo diferente, é possível ser apoiado com a FINEP. A gente vê, atende, a grande dor dos empresários, principalmente pequenos e médios, é comprar um equipamento, é fazer uma obra. E, na realidade, se for buscar isso na FINEP, preciso de tal equipamento. A gente fala, não, equipamento não é o que a FINEP apoia. Mas, para que esse equipamento novo? Porque eu estou tendo uma maior demanda no mercado, o mercado está pedindo mais, eu preciso fazer mais do que eu já faço. A FINEP não entra. Você já tem o conhecimento para fazer aquilo com aqueles outros equipamentos, aí seria só aumento de produção, tem as linhas BNDES, 10, tem outras linhas que pode apoiar. Mas, muitas vezes a gente repara, bom, com esse equipamento, estou pondo equipamento aqui, pode ser outras ações. Com esse equipamento, eu consigo fazer melhor o que eu já faço hoje, me propicia fazer coisas que eu não consigo fazer hoje, consigo melhorar a qualidade, entrar em outros mercados, quer dizer, tem toda uma ação em volta, e aí a FINEP financia não só o equipamento, como todas as outras ações, que muitas vezes são tão caras quanto aquela preocupação inicial do equipamento. Você vai pôr o equipamento, vai ter que treinar a equipe, vai ter que ter matéria-prima para aprender a mexer com aquele equipamento, chegar em modificações, melhoria do produto, vai ter a busca de novos mercados, desenvolver fornecedores, às vezes fazer registros, são gastos que você tem que fazer, que o equipamento sozinho não é chegar e ligar na tomada e botar ele para funcionar. Esse é o pacote que a FINEP financia. Então a FINEP não financia o quê? Ela financia o para quê? Onde é que você quer chegar? Quero chegar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos em tal lugar, e para isso eu preciso disso. Nessas coisas, uma das ferramentas seria o equipamento, mas tem outras ações ali necessárias para você chegar naquele ponto posterior. Você bem colocou ali que daqui a 5 anos as empresas estão com 50% de faturamento de coisas que ela não faz ideia de produtos que não existem ainda. Pode não existir para o mercado e pode não existir para a empresa. Então, esse tipo de ação para você ir buscar a melhoria de produtos, ou mesmo processos só, eu tenho a mesma matéria-prima, tenho o mesmo produto final, mas eu estou melhorando o processo para ganhar em competitividade, reduzir custos de fabricação, melhorar a qualidade, também são coisas financiáveis pela FINEP. Exatamente. Então, fazendo um adendo, né? De fato, assim, gente, não tirem conclusões sem avaliar. Tá? Qualquer projeto, mesmo que seja a compra do equipamento em si, pode ser que por trás dele exista um projeto de inovação. Às vezes, para a empresa, né, vocês estão envolvidos na operação, vocês querem aquele equipamento por um motivo, né, que, na verdade, ele tem um incremento de qualidade, ele tem um incremento de tecnologia por trás, mas o objetivo final de vocês é promover, né, uma maior capacidade, ou que o produto, né, que vocês querem que saia da linha, que ele de fato saia. Mas quando a gente estuda, quando a gente faz as perguntas certas para vocês, a gente descobre que aquele equipamento poderia fazer parte de um projeto de inovação, poderia ser financiado também pela FINEP. Então, tudo a forma como a gente entende, como a gente compreende o projeto e como a gente vai levar ele para ser aprovado pela FINEP também. Tá? Aqui, rapidamente, tá, passando para vocês alguns pontos de como a gente pode estruturar esse projeto e também para mostrar as possibilidades para vocês. Tá? Então, o projeto ele pode ser um projeto com outros subprojetos dentro. Tá? Então, a gente pode trabalhar com planos estratégicos de inovação. Não precisa ser um produto isoladamente ou um processo isoladamente. A gente avalia todas as iniciativas da empresa e tenta, né, com essa gama de iniciativas, transformar isso num plano estratégico de inovação que vai ser executado nos próximos 2 ou 3 anos, né? Aí dependendo também da linha que a gente vai buscar, se vai ser Inovacred ou se vai ser FINEP direto, e esse plano que vai ser acompanhado. Dentro desse plano, então, a gente consegue colocar tanto o desenvolvimento de produto como o desenvolvimento de tecnologias. A execução do projeto, então, como eu comentei, pode ser 12 a 36 meses, sendo que o Inovacred vai ser de 24 meses. Tá?
Nas linhas da FINEP, a gente tem essa distinção de acordo com o nível de inovação do projeto. A liberação dos recursos é feita de forma antecipada. Isso é um grande diferencial quando a gente leva em consideração as linhas do BNDES, que a empresa tem que fazer, né, executar o projeto e depois manda as notas que ela pagou com recurso próprio para depois receber um reembolso. A FINEP não opera assim. A FINEP quer que o dinheiro esteja no caixa da empresa para que, com o dinheiro da FINEP, a empresa execute o projeto. O projeto é outra palavra que assusta às vezes. Na realidade, projeto é o plano de negócio. Tá? Toda empresa, e eu já fui microempresário, eu sei o que a gente vai fazendo e depois viu que gastou demais, não deveria. Você tem que fazer um planejamento antecipado do que você pretende fazer e como fazer. É lógico, você não vai acordar de manhã com uma ideia maluca e buscar um financiador para aquela sua próxima ideia. Você sempre vai ter um investimento anterior, ver se há necessidade, há condições, há mercado para se fazer aquilo, e aí sim, estruturar uma proposta. Então, o projeto nada mais é do que um plano de negócio de como é que você vai executar aquilo. Tem perguntas específicas e coisas que é para a FINEP diretamente, ou o agente financeiro que está recebendo essa proposta, conseguir ver, bom, aqui tem diferenciais, realmente isso aqui é algum desenvolvimento apoiável pelas linhas da FINEP, e aí fazer o enquadramento técnico da proposta. São 2 enquadramentos que tem. Primeiro é um enquadramento técnico, e como é uma operação financeira, também tem a avaliação financeira da operação, para ver se a empresa tem capacidade de captar aquele recurso e tem capacidade efetivamente de fazer o que ela se propõe a fazer. Principais itens financiáveis, tá? Esse é um ponto muito importante também. Ele abre muito o leque de possibilidades, tá? Então, o que a FINEP financia? Tudo que é necessário para desenvolver um projeto, desde a fase de ideia até a fase de introdução do produto no mercado. Então, aqui a gente está falando da equipe da empresa, né, que está pensando, que está pesquisando, que está buscando desenvolvimento. A gente está falando dos materiais, das matérias-primas, né, que são necessárias para fazer os testes, para fazer o lote piloto, para fazer o produto, né, que foi desenvolvido e introduzir ele no mercado, entender como o mercado está absorvendo e se o mercado está absorvendo também. Máquinas e equipamentos nacionais e importados. Aqui também um diferencial em relação ao BNDES, que não financia equipamentos importados, né? Software, aquisição de empresa para absorção de tecnologia. Esse é um ponto também diferencial da FINEP, porque se a empresa está desenvolvendo um produto, né, um projeto, e existe uma startup que já tem esse projeto, já tem uma tecnologia, um conhecimento avançado, a empresa pode colocar dentro do orçamento, né, dessa operação com a FINEP, inclusive a compra do pagamento daquela empresa, para absorver tudo que eles já conheceram e, a partir daí, conseguir ter mais chances de sucesso no seu projeto. Serviços de terceiro, consultorias, testes, obras civis e instalações. Tá? Esse também é um ponto de discussão, mas se a obra civil for necessária para o desenvolvimento do projeto, ela pode ser apoiada. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? A empresa está desenvolvendo uma nova linha de produtos. Né? Existe uma pesquisa, existe um desenvolvimento por trás. Só que essa nova linha, minha fábrica atual, ela não comporta mais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um novo pavilhão, porque senão a minha linha de produtos não sai, né? Não vou conseguir desenvolver, não vou conseguir chegar no final. Então, nesse caso, é um caso onde as obras civis e as instalações poderiam ser alvo de apoio. Produção pioneira e comercialização, então, produzir pela primeira vez esse produto. Né? O que eu preciso para aquele produto, para eu validar o conceito do produto em escala, né, no meu processo produtivo? Isso poderia ser apoiado também, toda a matéria-prima, a equipe, os equipamentos para viabilizar aquilo. Logística, distribuição e marketing também, então, o pessoal que faz benchmarking, que vai para outros países viajar, né, as viagens podem ser apoiadas, participação em feiras para conhecimento de tecnologia, o pessoal do marketing para inserir o produto no mercado também. Então, assim, o portfólio, né, os itens financiáveis são muito amplos e, se é necessário para que o projeto tenha êxito, né, para que ele seja executado ou para que a empresa chegue o mais longe possível, pode entrar dentro do orçamento.
Tem uma palavra proibida na FINEP que a gente não financia capital de giro. Mas, na realidade, se vocês verem esses itens financiáveis ali, metade é capital de giro. Então, eu não financio o capital de giro agregado à proposta, a não ser numa linha específica que a gente tem lá de aquisição para telecomunicações. Mas muito disso aqui é o que a empresa vai gastar, é aquilo que eu disse antes. Fora o equipamento e, às vezes, algum software que é algum ativo, o resto é considerado como capital de giro. Onde a empresa tem que levar em consideração se ela coloca o dinheiro mais caro que ela tem, que é o capital de giro, para fazer isso, ou se ela vai buscar esse recurso de médio e longo prazo para coisas que vão dar retorno de médio e longo prazo. Eu digo que é o dinheiro mais caro porque o capital de giro ele tem que ser usado assim para você ou superar crises ou aproveitar oportunidades. Tá? Você está com um capital de giro, você tem um aço mais barato, você compra aquilo lá naquela época para você ganhar ganhos futuros, ou então pandemia é um tipo de superação de crises que teve. Quem estava melhor com o capital de giro passou com mais facilidade, não foi tão fácil assim, do que empresas que tiveram essa utilização para desenvolvimento e outras coisas, e depois precisou desse capital de giro posterior. Muita empresa chega na FINEP depois de ter desenvolvido, depois de ter desembolsado muito nessas ações de desenvolvimento. E aí ela precisa só para aquela parte final, a logística, mercado, aquilo, aí sim ela precisaria do capital de giro, e a FINEP já não entra nessa fase. Ela entra na fase anterior. Se por acaso o projeto entrou nas fases anteriores, a gente financia até lá. Só a parte final, já tudo desenvolvido, a gente não consegue ir até lá. E outra coisa interessante é que o projeto ele não precisa iniciar e terminar dentro daquele período que está ali colocado. Tá? Então, tem projetos, às vezes, que superam aquele prazo. O que a gente faz é financiar a fase que cabe dentro daquele período que está sendo financiado, de 2 ou 3 anos. O projeto não precisa iniciar agora, só depois da contratação, ele já pode estar em andamento, a gente financiar só as partes finais e assim por diante. E outra coisa, o projeto ele não é estático, o projeto de desenvolvimento ele não é estático, não é construir um prédio. Então, tudo que é colocado dentro de uma proposta, é lógico, a gente tem que ter a noção do que vai ser feito, quanto vai ser gasto, vai ter que ter um cronograma físico e financeiro de execução dessa proposta, mas a gente entende que o projeto de desenvolvimento de qualquer coisa é uma projeção do quanto eu vou gastar naquilo. As variações são normais durante o andamento da proposta. Eu programei comprar 2 máquinas e aí, quando eu fui, entendi, tem uma só, resolve o problema das 2. Pode trocar? Pode. As variações, ou não vou precisar mais de uma consultoria porque eu contratei uma pessoa que resolve aquele problema. A gente consegue ir retirando os valores de uma rubrica, jogando para outras e ajustando isso para que, no final das contas, a proposta efetivamente possa ser feita. Ouvindo o que vocês estão comentando, as empresas, as nossas empresas, todo o tempo a gente está melhorando o produto ou inovando o produto. Então, isso é a realidade mesmo do dia a dia nosso. O investimento também nós estamos fazendo. Todas as empresas têm um plano de investimento anual, né, que elas ou financiam através de bancos, que pela primeira tela que a Eliara nos mostrou, com juros maiores do que os juros da FINEP, ou usam capital de giro próprio. Muitas usam capital de giro próprio, ou seja, a gente pode tomar um recurso a menos de 10% ao ano, deixar o caixa com uma aplicação a 105% da CDI, que dá 14%, além de rentabilizar a empresa, ter uma rentabilidade financeira, você tem sempre um caixa, que é muito importante preservar o caixa das empresas, que tem uma máxima economia que diz que o que quebra a empresa não é dívida, e sim um aperto financeiro no caixa. Então, preservar o caixa, todo mundo sabe, todo gestor sabe que é muito importante. Então, você pode usar um recurso, que hoje é um recurso que se apresenta com juros interessantes, eu diria, e guardar o seu capital de giro aplicado
rentabilizando ele e tendo para uma emergência o caixa da empresa. Então, era essa a colocação que eu queria colaborar. Não, mas é isso mesmo. Na realidade, a gente pensa assim, é melhor não ter dívida nenhuma. Toda empresa precisa ter dívida, tá? Ela precisa. Se eu vou comprar uma camisa para mim, um paletó, alguma coisa, aí eu uso meu dinheiro. Mas se eu vou fazer investimento, o certo é você fazer investimento com dinheiro de terceiros, porque aí você vai se programar o que você vai fazer, vai saber o quanto que aquilo te custa exatamente. Então, é todo aquele projeto anterior de investimento. E sobra, e esses recursos da FINEP, eles propiciam que você faça isso. Uma outra coisa que propicia esse recurso de médio e longo prazo, as boas dívidas das empresas são dívidas de longo prazo. Esses recursos de médio e longo prazo, eles propiciam para que vocês possam antecipar ações que, se vocês fossem fazer por conta própria, levaria 2, 3, 5 anos. Só que daqui a 2, 3, 5 anos, pode ser que outros façam aquela sua ideia diferente, onde você poderia ter aquele ganho de mercado, ou ganho de geral dentro da empresa, que você foi postergando porque você quis utilizar recursos próprios, ou você não tinha capacidade para fazer aquilo de uma vez. A ideia do recurso reembolsável da FINEP é justamente propiciar para que as empresas possam fazer desenvolvimento sem comprometer justamente o capital de giro dela. Beleza. Bom, pessoal, agora a gente está com um tempinho meio apertado, então eu vou passar meio rápido os próximos slides, mas depois lá no final a gente vai ter um tempinho para esclarecimentos também, então caso algo fique falho aí, vocês vão poder esclarecer. Existem alguns requisitos, né, para eu conseguir viabilizar que o meu projeto de financiamento evolua, que ele vá para frente. O primeiro deles é o técnico, então, de fato, tem que ter, né, um mérito, o projeto tem que ser um projeto viável e enquadrável na FINEP. Então, esse é um ponto importante, né? Senão podemos ter os demais requisitos e esse vai chegar lá na frente e vai ser reprovado. O segundo é o crédito, tá? Esse também é um ponto muito importante. A empresa tem que ter capacidade de pagamento. Tá? Então, a empresa é um financiamento, né? Não é, a gente está falando de um recurso que a empresa vai ter que devolver depois. Então, há necessidade dessa avaliação de crédito. Tá? Garantia, né? Então, isso também, quando é direto com a FINEP, é negociado direto com a FINEP, quando é com os agentes descentralizados também né, negociado com cada agente. Então, a gente tem que tentar entender, né, qual é a melhor composição, mas existem uma série delas. E a empresa tem que estar regular aí com todas as CNDs, né, licenciamento ambiental. Se a empresa estiver com alguma coisa que não está regular, vai chegar lá na frente na contratação e não vai evoluir. As garantias também, eu vou passar rapidinho, mas basicamente a FINEP trabalha com garantia real, fiança bancária, seguro-garantia, e os agentes descentralizados, cada um tem a sua forma de ajustar. Então, os bancos, como Sicredi, Cressol, Banrisul, eles acabam tendo uma flexibilidade um pouco maior, por já ter um relacionamento com a empresa, enquanto o BRDE, Badesul são um pouquinho mais restritos, mas existem algumas condições, como o FGI, por exemplo, que pode dar uma ajuda, e pode dar uma mão para viabilizar que a empresa consiga atingir esse total de garantia que é necessário. Tá? Falando em acesso direto, né? Bater na porta da FINEP diretamente. Hoje, as condições de prazos e participação da FINEP, elas são levada em consideração o nível de inovação do projeto para que os prazos sejam concedidos. Então, quanto mais inovador o projeto, melhor vai ser a condição de prazo e de participação da FINEP. Tá? Aqui também, resumidamente, explicando para vocês. Os projetos eles podem ter uma inovação pioneira, né, que é o maior índice aí de inovação da FINEP. Então, projetos que não existe nada a nível nacional ainda que tenha sido executado. Inovação em competitividade, né, o segundo item, que são projetos onde talvez já existam algumas iniciativas no mercado, ou alguns grandes players já trabalhem com aquele produto, né, já tenham desenvolvido aquele processo, mas eu estou entrando no mercado para competir com ele, para tentar dar uma movimentada nesse mercado, fazer com que o preço dele talvez, né, seja reduzido, tirar monopólio, algo nesse sentido.
Então, quando a minha inovação ela impacta no meu mercado de atuação, muito provavelmente eu ficaria enquadrado em inovação para a competitividade. E, por último, aqui também, né, juntando com o que eu comentei antes, inovação para desempenho, que é a linha menos atrativa da FINEP, digamos assim, porque todas são atrativas, que é quando o projeto ele talvez não vai trazer um impacto tão grande para o mercado, mas eu estou inovando e essa inovação vai melhorar o meu desempenho como empresa. Então, eu vou reduzir meus custos, né, eu vou ampliar a minha receita, talvez eu vou conseguir ter um processo mais produtivo em razão da utilização da tecnologia e não apenas, né, pela duplicação da compra de equipamentos. Então, existe espaço para inovação em desempenho quando a inovação é mais no nível da empresa. Importante, gente, precisa ter um desenvolvimento por trás, né, precisa ter uma aquisição de know-how. Apenas, por exemplo, hoje eu faço uma garrafa d'água, tá? E agora eu vou fazer uma de outra cor, né? Qual que é o meu, o que eu estou desenvolvendo com isso? Eu não tenho um desenvolvimento por trás, é apenas a alteração, né, de uma coloração. Então é isso que a gente sempre leva em consideração e por isso que mais uma vez eu repito, todo projeto precisa ser avaliado, todo projeto precisa ser estudado, porque às vezes ele pode ser um projeto, né, que é apoiável pela FINEP, mesmo que o nível de inovação seja pequeno. Aqui, só para trazer para vocês rapidinho do que a gente falava, por que a gente trouxe no título, né, novas condições de financiamento. Até um mês atrás, aproximadamente, as condições da FINEP variavam de 4% ao ano, para casos de inovação pioneira, que eram dificílimos de serem enquadrados, né? Pouquíssimas empresas conseguiam, a 10,55% ao ano. Tá? Hoje, independente do nível de inovação, as condições da FINEP para acesso direto, tá, para empresas que faturam acima de 300 milhões ou têm projetos acima de 15, estão em TR mais 4%, que representa aproximadamente hoje 6% ao ano. Se a empresa garante a operação, confiança bancário ou seguro-garantia, né, que são duas modalidades de garantia super usuais na FINEP, ela ainda ganha um bônus de 0,7%, indo para 5,13% a taxa de juros. Não tem outra solução no mercado, não tem outro banco que consiga oferecer para vocês essa taxa de juros hoje. O que vai diferenciar de acordo com o nível de inovação? Aquilo que eu comentei. Prazos totais de carência e participação, que varia de 24 a 48 meses a carência, 10 a 14 anos de prazo total e a participação de 80% até 100%. Existem algumas linhas especiais que podem levar o projeto a 100% de participação, mesmo que tenha enquadramento em inovação para desempenho, por exemplo. Tá? Linha de FINEP Educação, FINEP IoT, para projetos que promovam a inserção de tecnologia na fábrica, né? Empresas que tenham esse viés de buscar transformar a sua indústria em indústria 4.0, FINEP Sustentabilidade e Conecta. Aqui passando, tá, para cooperativas, associações e fundações, né? Elas também têm acesso a uma linha especial da FINEP. As condições são muito similares, acresce 1 ponto percentual aí no spread, então ficando na casa dos 7% ao ano, e com garantia financeira 6,3%. Depois a gente compartilha com vocês esse material também, tá, para quem tiver interesse. Para acesso indireto, né, para as empresas que faturam menos do que 300 milhões ou têm projetos menores do que 15, nós falamos então em taxas de juro. Então, para empresas que faturam até 16 milhões, 6,24, né, TR mais 4,24% ao ano. Quem fatura até 4,8 tem 90% de participação. E quem fatura, né, de 4,8 a 16 já entra lá na casa dos 80%. Tá? Faturamento entre 16 e 300 milhões, TR mais 5,58%, totalizando aí uma média, né, com a variação da TR atual, 7,58%, 7,6% ao ano. 24 meses de carência,
8 anos de prazo total e participação de 80%. De novo, né, gente, é uma condição totalmente diferenciada, muito difícil, eu diria quase impossível de hoje, com a Selic atual, a gente conseguir isso no mercado, né? Não tem como. Além do FINEP normal, né, que é esse que eu preciso, que a gente executa toda essa avaliação do projeto, existem linhas especiais no InovaCred também, tá? Isso também a gente pode, no segundo momento, eu conversar com vocês, mas existe o InovaCred Expresso, né, que é uma linha facilitada para empresas que já têm histórico de inovação. Então, se a empresa já recebeu apoio, né, nos últimos 10 anos de Lei do Bem, financiamentos a projetos de P&D, bolsas de pesquisadores, ou já tem alguma patente registrada ou uma patente depositada também, pertence ou foi graduada, né, nos 10 anos anteriores à submissão da proposta dentro de incubadoras ou de parques tecnológicos, a empresa também consegue buscar essa linha, tá? E o InovaCred 4.0, ele é mais destinado para empresas que vão comprar, vão fazer uma integração específica do equipamento. Aqui já não entra toda a parte de equipe, de obras, nada nesse sentido, tá? Ela é mais voltada para a aquisição de equipamentos, né, que tenham esse viés de manufatura aditiva, de indústria 4.0, que esteja voltado dentro desses pontos aqui de internet das coisas, computação na nuvem, big data, entre outros. O lead time da operação, estou me passando bem rapidinho, opa, que a gente estourou o nosso tempo aqui já. O tempo da operação para um projeto convencional de FINEP, ele vai variar entre 6 a 8 meses, tá? Porque existem aqui uma necessidade de uns 30 a 90 dias só para fazer o cadastro da empresa e o cadastro do projeto, e depois tem todo um tempo de tramitação dentro da FINEP também. Qual que é a diferença entre o acesso direto e indireto no lead time, tá? A partir do momento que eu protocolo o projeto no acesso direto, tudo que eu gastei 6 meses, né, antes do protocolo do projeto, eu posso colocar no orçamento e pedir um reembolso, tá? E no indireto, é no protocolo do cadastro da empresa. Então, 6 meses também, mas a partir do momento que eu protocolo o cadastro da empresa, que vai ser provavelmente aí uns 60 dias antes do protocolo do cadastro do projeto. Aqui um ponto importante também, como é um financiamento destinado, né, ele não é um capital de giro, eu preciso comprovar ele depois, tá? Então, existe a necessidade de uma comprovação técnica e financeira, embora o recurso seja flexível, há a possibilidade de mudar, né? Eu falei que eu ia investir nesse formato ao longo do projeto, eu vi que não consegui, tive outras demandas, vou investir em um outro formato. Existe a possibilidade de mudar, mas eu preciso comprovar no que eu estou gastando e como o meu projeto está evoluindo, inclusive, tá? Chegando aqui nos finalmente, mas alguns benefícios em captar a linha da FINEP que talvez fiquem um pouco escondidos, né, quando a gente traz esse monte de informação. Geralmente, por ter um prazo de carência muito alto, né, no mínimo 24 meses, o próprio projeto, o próprio retorno do projeto amortiza a dívida. Então, quando vocês começarem a pagar a dívida, o projeto já vai estar trazendo a receita necessária para ele mesmo fazer a amortização. Então, vocês acabam, né, sendo um fôlego para vocês, para que vocês consigam fazer o projeto acontecer e ele mesmo se paga. Empresas que têm uma possibilidade, que têm um endividamento em curto prazo alto, com esse capital de giro que é associado, né, matéria-prima, equipe própria, que já está saindo do fluxo de caixa de vocês, de todo modo, e vocês estão financiando aquilo agora, vocês conseguem fazer uma engenharia financeira que está a dívidas de curto prazo, né, e colocar a maior parte da dívida no longo prazo, visto que é uma dívida, né, se trata de uma dívida de longo prazo. Isso ajuda na transformação do custo médio da dívida também. Então, se vocês têm, né, uma base de dívida aí em Selic, vocês trazem um investimento alto a 7% ao ano, vai ficar a média, né, entre essas duas taxas. Operação indexada a TR, que é muito menos volátil do que Selic ou do que CDI, né, essas taxas convencionais de mercado. Não incide IOF, então não tem nenhuma surpresinha lá quando a contratação acontecer, tá?
não tem incidência de IOF também, que é um ponto super positivo. Aqui tem alguns benefícios também mais subjetivos, mas que são muito importantes. Isso para reconhecimento da empresa, né, para apoio à marca da empresa. O projeto é reconhecido e divulgado pela FINEP. Ontem mesmo a gente foi visitar uma empresa que fez um projeto maravilhoso, né, aqui na nossa região. O João foi pedir para o pessoal do marketing as fotos, os vídeos para colocarem no site da FINEP sobre o projeto. Então, é a visibilidade da marca, né, registrada lá numa empresa que promove inovação. Possibilidade de participação em feiras de tecnologia representando a FINEP. Então, também isso é comum na FINEP, eles participam em feiras lá em Brasília, promovendo, né, determinados setores econômicos e convidam os clientes da FINEP para levarem os seus produtos para divulgar. E uma maior probabilidade de conquistar recursos subvencionados, porque já existe um histórico de inovação, a gente já tem o que contar. A FINEP já sabe que a empresa já desenvolveu, ela já superou desafios tecnológicos. Então, isso com certeza ajuda, né, no momento da gente descrever, de colocar lá no edital o que a empresa já realizou anteriormente. A gente já tem, inclusive, projetos apoiados pela FINEP. Aqui trazendo também, rapidinho para vocês, a variação entre as taxas, para vocês entenderem o quanto a TR, né, é positiva em relação às demais. Então, ela tem os impactos diretos da Selic, mas numa proporção totalmente diferente, né? A TR ficou aqui, ao longo de quase 4 anos, zerada, e no pior dos cenários dela, chegou em 3% ao ano. Então, se a gente leva em consideração, né, as condições da FINEP, TR, mais o spread, a gente está falando de, no máximo, 8,5% ao ano, mesmo que a Selic, né, esteja lá na casa dos 14%, como chegou. Aqui, falando sobre o trabalho da Oslum, para vocês entenderem, né? Nós somos uma consultoria que auxilia a empresa... Auxilia não, a gente elabora, executa o processo de elaboração desses projetos para os nossos clientes, tá? A FINEP é a financiadora, o João representa a FINEP, mas a gente está aqui para conseguir viabilizar que esses projetos saiam da cabeça, de fato, entrem no papel, no formato em que a FINEP consegue interpretar, né, e dentro do que a FINEP entende como enquadrável também. A gente faz análise dos investimentos para vocês, então vocês não precisam vir com um projeto de inovação, né, nos falar, não, essa daqui é inovação. Vocês podem vir com um CAPEX projetado para os próximos 2 anos e a gente, numa entrevista com vocês, vai entender o que é, o que não é apoiável, o que a gente consegue, não consegue colocar dentro do projeto. Isso a gente geralmente até faz assim, para tentar entender, né, se o projeto, se a gente evolui ou não evolui em relação ao projeto. Isso é numa etapa bem inicial aí do nosso trabalho, tá? A gente tem alguns clientes que a gente está fazendo isso aqui, inclusive, avaliando se dá ou se não dá para a gente seguir, né, com a captação. A gente define a estratégia de defesa, então a gente vai entender qual é a melhor lógica para colocar esse projeto no papel, né? O que tem por trás dele, aquilo que o João falou. Não é só a compra de um equipamento, a compra desse equipamento é para viabilizar algo muito maior, muito mais rico, muito mais nobre em termos de inovação por trás. Então, é isso que a gente faz, a gente tem que extrair isso com vocês para colocar no papel essa parte nobre do projeto, né? Essa parte bonita que não é só o incremento de capacidade. A gente executa, então, vocês não precisam preencher nenhum tipo de formulário, nada nesse sentido. A gente absorve toda a demanda, né? A gente tem até o FAR aqui que vai compartilhar um pouco com vocês. Mas o nosso trabalho é sentar com vocês numa sala de reunião, entender o que vocês vão fazer, e daí, a 45 dias, né, prazo estabelecido, vocês vão receber todo o plano de negócios completo para revisão. Tá? Executamos todo o processo de avaliação jurídica, né, documentação, contatos com a FINEP, negociação de garantias, inclusive. E as comprovações, a gente também está dentro do escopo do nosso trabalho, porque a partir do momento que o recurso é liberado, aquilo não pode se tornar um problema para a empresa, né? Já tivemos muitas empresas com problema aí no processo de comprovação, relatórios que voltam e não atendem o que a FINEP precisa.
Então, a gente absorve, de fato, toda a demanda e até a empresa não estar 100% regular com a FINEP, em termos técnicos e financeiros, a gente está aí em todos os momentos auxiliando. É um casamento, né? São 10 anos, 8 anos. É um casamento que a gente cria com os nossos clientes e até eles não amortizarem a última parcela, aí a gente não abre mão, não se divorcia. E nesse momento, inclusive no meio do caminho, vão ter outros projetos. Então, é um casamento sem fim determinado. Aqui eu deixo os nossos contatos, pessoal, meu e da Luísa. Tá? A gente também, se vocês quiserem, alguém tiver interesse, depois a gente tem os nossos cartões para a gente marcar conversa, para vocês tirarem dúvidas. Nos liguem, fiquem super à vontade. O nosso objetivo é entender, viabilizar, né? Que vocês consigam, de fato, ter um projeto de inovação, que vocês consigam ter acesso a esse recurso que é tão importante, né? Faz tanta diferença aí na vida, na saúde financeira e tecnológica de desenvolvimento de tantas empresas. Então, tá, gente, na minha parte era isso. Eu vou passar agora o microfone para Elisete, que vai comentar um pouquinho, né? Ela também tem um relato para fazer aí sobre uma operação de FINEP. Obrigada. Boa noite, pessoal. Enfim, fui convocada hoje, né, pela Oslon e pela FINEP para falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Eu acho que assim é bacana demonstrar e evidenciar que isso faz parte do nosso dia a dia e isso, de fato, acontece, né? Então, a Alfara é uma experiência e falar um pouquinho sobre essa experiência sem falar um pouquinho sobre a empresa fica um pouco difícil e contar um pouco da história, como é que a gente chegou à Oslon, como é que a gente chegou ao FINEP. Então, é importante falar um pouquinho sobre a nossa empresa, a representatividade que ela tem na região, no país, né? Então, acho que é importante a gente contar um pouquinho sobre tudo isso e aí a gente evidencia aqui. A Alfara, enfim, falando um pouquinho da linha do tempo, é uma empresa de dono, sim, é uma empresa familiar. Ela tem mais de 35 anos de história. Eu vou tentar ser bem breve aqui para não cansar todo mundo, porque que o objetivo é outro. A Alfara, então, hoje ela conta com uma estrutura de 37 unidades de recebimento, né, alocada no Alto Uruguai, na região norte do Alto Uruguai. Essas unidades de recebimento, elas fazem o fomento do grão para a indústria de Erechim. Nós temos 3 indústrias, uma no Rio Grande do Sul, outra em Goiás e outra no Rio de Janeiro. Então, a parte do Rio Grande do Sul, ela tem a parte da originação e a verticalização. Então, nós estamos falando sobre a planta de Erechim, onde que realmente foi a questão do projeto. Porangatu e Porto Real são concepções diferentes, né? Hoje lá a gente não faz então o fomento do grão. Hoje lá a questão da matéria-prima, principalmente, é óleo de reuso e gordura animal. Então a gente não faz o recebimento do grão e não faz a extração e nem a industrialização dele. Então, Erechim, nós temos então essas 37 unidades onde a gente recebe esses grãos, faz o processamento dele, secagem, laminação e a extração. Então, o que acontece? Olhando um pouquinho sobre tudo isso, nós estamos falando sobre um processo industrial, onde desse processo industrial nós temos 2 produtos. O óleo degomado, que o óleo degomado ele acaba indo para o processo. Aqui eu trago um pouquinho da capacidade. E o óleo degomado vai um pouquinho para o processo do biocombustível. 100% hoje vai para o biocombustível e o farelo vai para mercado interno e mercado externo. Hoje nós estamos locados, praticamente 70% da nossa produção vai para as principais players, BRF, JBS e Aurora. E 30% hoje desse excedente a gente acaba trabalhando com o mercado spot, aonde que de fato o preço é um pouco diferente, né? E aí a questão dos contratos são com uma valorização e um preço agregado diferente também. Olhando para tudo isso, a gente entendeu que daqui a pouco a gente poderia agregar valor.
Então, surgiu a oportunidade do farelo SPC. Aqui eu trago um pouquinho sobre a questão da estrutura, hoje, das nossas capacidades, tá, de produção, e aqui um pouquinho da representatividade da Alfar enquanto Brasil. Hoje nós somos o segundo player de maior produção e maior capacidade de produção de biocombustível. E atualmente nós temos 2 grandes projetos, eu vou falar um pouquinho depois sobre farelo SPC, mas eu acho que é importante aqui também que nós estamos olhando por um projeto também de representatividade importante, que é a extração de Porangatu. A Porangatu hoje está estimado em torno de 485 milhões, e a questão da planta do farelo nós estamos falando sobre 300 milhões. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do farelo SPC. Então, como eu mencionei, do processo da extração, nós temos 2 subprodutos. O óleo, que vai para o biocombustível, e o farelo. Então, parte desse farelo, em torno de 20% da produção desse farelo, a gente agregou. Entramos em contato com a FINEP, através do BRDE, seu João, exatamente isso. Então, a gente conversou um pouquinho com o BRDE, que é um dos nossos apoiadores, da mesma forma que o Badesul, né? E o BRDE, então, nos chamou e ele disse, olha, esse projeto aqui é muito bacana, é um processo que já tem, farelo SPC não é um processo e um produto novo, mas o formato que a Alfar nasceu esse projeto é um pouco diferente, porque ele é totalmente circular. Então, o processo de produção dele é totalmente circular. Então, realmente era inovador. E aí o BRDE, olhando um pouquinho para tudo isso, entramos em contato com a FINEP. E a FINEP, na verdade, seu João, foi um movimento bacana, porque a FINEP colocou o projeto embaixo do braço e, particularmente, ele nos acessou. Então, a gente começou um namoro duplo, né, de 2 vias, porque a gente mostrou o projeto e a FINEP entendeu. Olhando para tudo isso, a gente sabia que era um projeto um tanto desafiador, um projeto de representatividade grande, e nós não tínhamos braço para isso. Então, entramos em contato com a FINEP, e a FINEP disse, olha, nós temos 3 prestadores de serviço que fazem isso hoje, e a gente acabou acessando a Oslon, que a gente entendia, né, na época, que nós teríamos maior disponibilidade, e de fato foi. Então, a Oslon é um apoiador importante, trouxe realmente, como a Eliara falou, de sentar na mesa redonda durante dias e dias, abaixar a cabeça e realmente trabalhar. Eu acho que foi um trabalho aqui de 4 mãos. E o Emanuel está aí, que é o nosso gerente da planta. Então, assim, foi um trabalho construído, né, com várias pessoas. Não foi isolado nem da Oslon e nem da Elisete. Foi um processo totalmente a 4 mãos. Falando um pouquinho sobre a questão das capacidades, então, o farelo SPC hoje, nós estamos falando de uma capacidade de 400 toneladas dia, aonde ele vai resultar 360 toneladas dias de farelo SPC. Para que serve o farelo SPC? Ele é para nutrição animal, principalmente peixes especiais, salmão, mercado totalmente externo hoje. E nós também vamos ter desse processo 35 toneladas de etanol ao dia. O que esse projeto traz enquanto benefício para Erechim e para a região? Nós temos aqui 70 novos empregos diretos, e hoje, só para vocês terem uma percepção, esse projeto ele vai ser liberado num valor de 210 milhões, ele é o maior de desembolso no Rio Grande do Sul, e hoje ele é o 3º lugar dos maiores desembolsos do Brasil. Então, de fato, né, a FINEP ela faz aqui o trabalho dela, ela ouve, né, eu acho que assim, não é um produto inovador, mas o processo é. Então, o acesso ele é dinâmico, e o que foi bacana para nós, enquanto construção, o que a Oslon nos dizia, né, é importante a gente mostrar quais são os desafios que esse projeto traz. É muito importante a gente evidenciar quais são os desafios. Por quê? Porque vai fazer com que cada empresa também desenvolva aqui o senso crítico. Como mitigar isso? Como fazer para que isso realmente aconteça? E se acontecer, o que acontece
para a gente fazer, qual é o movimento que a gente tem que fazer e qual que é a velocidade disso. Então, a FINEP ela nunca quis saber daquilo que vai ser fácil. Ela também quer saber das dificuldades e, evidenciando elas, faz com que a gente também aqui traga soluções para mitigar tais riscos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é o relato aqui. E agradeço, né, a oportunidade da Oslon e da FINEP. Acho que, enquanto OFAR, Samilha, enquanto direção administrativa e financeira também, foram parceiros importantes e, com certeza, foi o primeiro acesso de muitos. Obrigada. Alô, boa noite a todos. Para aqueles que eu não tive a satisfação de encontrar na porta, eu queria me apresentar, muito prazer, meu nome é Luiz Felipe. Junto com o Braulio e o André, gostaríamos de agradecer o convite da CIE para estar participando desse painel, na pessoa do presidente Darlan Dalla Rosa. Gostaria também de saudar as demais autoridades aqui presentes e agradecer também a presença dos nossos clientes e parceiros aqui. Falando um pouquinho do escritório, tá? A BSR é um escritório de consultoria tributária e de inovação. Na parte da consultoria tributária, a gente faz todas as análises fiscais e de impacto tributário nas operações dos nossos clientes. E na área de inovação, a gente conduz alguns projetos de benefícios fiscais. Alguns deles setoriais, como Rota 2030, Lei da Informática. Alguns outros multissetoriais, que é o caso da Lei do Bem, o nosso bate-papo de hoje. É importante frisar que a BSR é um escritório de consultoria formado por profissionais multidisciplinares e nessa área de inovação a gente conta com especialistas da área acadêmica, sejam eles engenheiros, contadores, economistas e administradores, pessoas que já têm um perfil e uma carreira muito consolidada em pesquisa científica, o que acaba ajudando muito na descrição dos formulários que são submetidos ao MCTI. Com certeza isso agrega bastante valor, mitiga eventuais riscos de discussão e conseguem apoiar as empresas na utilização desse benefício. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. A gente vai tentar aqui ser um pouquinho breve pelo adiantar da hora. Só temos aqui mais 60 slides para passar aqui e espero a compreensão de todo mundo. Uma brincadeira. Bom, nossa ideia aqui assim como foi falado em relação ao FINEP, é trazer outra ferramenta de estímulo à inovação. Mais precisamente aqui um benefício fiscal. Ou seja, o governo concede às empresas que têm projetos de P&D um crédito tributário para ser sócia nesses projetos, ser sócia em relação a isso. A Lei do Bem ela é um benefício, uma legislação de 2005, então a gente está hoje em 23, ela está atingindo sua maioridade, o que no contexto de Brasil já dá para se dizer que é uma legislação bem sólida, que passou por muitas provações. Recordo em 2015, né, com Joaquim Levy e governo Dilma, tentaram tirar o benefício através de uma medida provisória que não prosperou no Congresso. Então, de fato, é um benefício muito usado, né? E exatamente pelo que o Luiz comentou, ele é um benefício multissetorial, ou seja, ele não escolhe um segmento específico para apoiar. A empresa tem projeto de P&D, será apoiada aqui cumprindo determinados requisitos, né? O Brasil está falando muito em retorno ao CDE, um tema que tem sido bastante debatido, e se a gente for ver, um dos grandes pontos de impacto do CDE exatamente foram os benefícios tributários que o Brasil concede setorial. E a Lei do Bem, ela não foi glosada nessa sabatina que ocorreu. Então, se me permite aqui apenas comentar, a lei tem esse condão de incentivar a pesquisa, incentivar o desenvolvimento. Aqui é um pouco de evolução do número de empresas que utilizaram o benefício. Lá naquele início, em 2005, 2006, 130 empresas, então bem incipiente. Lá sim, eram apenas empresas com porte muito elevado, a forma de comunicar com o Ministério de Ciência e Tecnologia era através de e-mail, onde mandava as informações dos projetos, ou seja, bem arcaico. O benefício foi se desenvolvendo, né? Eu acho que a gente tem uma fotografia bem interessante em relação a isso. Hoje a gente tem 3.000 empresas de diversos segmentos utilizando ele, né? Como é um benefício especificamente para empresas do lucro real, a gente está falando aqui mais ou menos de 2% das empresas que estão no lucro real, né? Que é mais ou menos 150 mil empresas, ou seja, ainda, apesar de ter um
uma curva de crescimento muito importante em relação à utilização do benefício, ainda é um benefício pouco explorado, ainda é um benefício que tem muito a se desenvolver. Aqui falando em relação a investimento em P&D das empresas versus renúncia fiscal, a gente está também, um tema que está se tratando muito é arcabouço fiscal, é reforma tributária, então o quanto o governo está abrindo mão, entre aspas, não é abertura de mão de forma alguma, é investimento, né? Então, a cada R$5 investido pelas empresas, o governo ele dá um crédito de R$1 para elas, né? Essa é mais ou menos a fotografia que a gente estipula aqui, e falando em bilhões de reais, a gente está falando em 5 bilhões de reais, em termos de orçamento federal, que todo mundo tem um conhecimento, não é também um valor, não está dentro daqueles benefícios que tem uma profundidade muito ampla, que estaria, vamos dizer, na mira aí do pessoal agora quando for fazer reforma tributária e tirar alguns benefícios, né? A gente vai avançando aqui com um pouquinho de brevidade para depois a gente falar especificamente agora do benefício. Quais são os requisitos, então, para poder fruir da lei do bem? Primeiro deles, e a gente sabe que esse requisito ele acaba afastando de muitas empresas, há um debate até para expandir o benefício para empresas do lucro presumido e simples, tá? Mas hoje a empresa tem que estar no lucro real, tá? Então, por isso que eu dei aquele cenário, mais ou menos no Brasil, hoje a gente tem 150 mil empresas no lucro real, né? Tem que investir em P&D, né? Eu acho que, né, até foi muito interessante o painel anterior ali, porque o pessoal conseguiu ser muito didático em relação ao que é P&D, ou, né, o que é o conceito de inovação, a inovação para a empresa, a melhoria de produto, a melhoria de processo. Tem que ter lucro tributável no exercício, esse é um aspecto também bem importante, porque em momentos, naqueles slides anteriores, a gente viu uma curva ali descendente em relação à utilização do benefício, eram momentos de crise econômica, né? Então, por a empresa estar no vermelho, ela não pode fazer jus ao benefício. Assim como regularidade fiscal. Aqui eu colocaria mais um pré-requisito que ele é primordial para poder fazer uso do benefício da lei do bem, que é submeter até 31 de julho do ano subsequente, um formulário ao Ministério de Ciência e Tecnologia, onde tu te coloca habilitado a utilizar o benefício. Então, tu informa o governo dizendo os projetos, onde tu informa os descritivos, né, que é um papel que, por exemplo, diferentemente da FINEP, onde a FINEP ela faz uma análise prévia do projeto, né, e te dá uma homologação. Aqui tu primeiro vai desenvolver, tu vai ter os projetos ao longo do ano, e no ano subsequente tu reporta, olha, eu tive o projeto A, o projeto B, o projeto C. Então, esse é um elemento bem importante, até porque a gente ainda estaria, por exemplo, numa janela de oportunidade ainda fruir da lei do bem para os projetos de 2022, na medida que esse formulário, o prazo se encerra em julho de 2023. Entre os benefícios que estão na lei do bem, o principal benefício ele é uma exclusão da tua base de cálculo do teu imposto de renda, tá? Então, ele é uma exclusão... Opa, acho que estamos falando em inovação aqui, deu um pequeno delay aqui, mas vamos lá. Então, o principal benefício ele é uma exclusão de 60% a 80% dos teus gastos em P&D da tua base tributável de imposto de renda. Peço desculpa, eu sei que tem muitos dos profissionais que estão aqui não são da área contábil fiscal, mas vou tentar aqui ser o mais didático possível, né? Então, na primeira coluna, né, da empresa que não utiliza a lei do bem, ela teve um resultado, um LAIR, um lucro antes do imposto de renda de 10 milhões de reais, ela vai pagar 34% de imposto para o governo, ou seja, 3 milhões e 400. O lucro líquido, que vai ir para o acionista ou vai ser capitalizado na empresa, ele é de 6 milhões e 600. No cenário B, utilizando a lei do bem com o percentual de 60%, que é o percentual mínimo de utilização daqueles dispêndios, há uma exclusão, então, na base de cálculo do imposto de renda de 6 milhões, né, originando um lucro tributável ali de 4 milhões, 1 milhão e 300 de imposto, né, 1 milhão e 300 de imposto, e aí originando o lucro líquido de 3 milhões e 600. Né? Tu tem um benefício efetivo de 20% daqueles 10 milhões investidos em P&D. Aqui tem alguns percentuais, peço desculpa se ficar alguma confusão aqui, né, mas em linhas gerais, como o imposto ele é 34%, é 34% de 60 aqui que daria o 20, aqui peço perdão em relação a isso. E aqui a última coluna, ela refere-se especificamente ao benefício utilizado na sua totalidade, né, no seu maior potencial, que seria uma exclusão de 80% na base de cálculo do imposto de renda, 80% dos dispêndios em P&D. O que vai fazer uma empresa ser elegível em 60% ou 80%? Tá? É ela ter um incremento do número de
pesquisadores. O pesquisador, ao olho da legislação, ele não precisa ser um cientista ou um doutor. Ele precisa ser uma pessoa, um profissional CLT, que tenha dedicação integral em projetos de desenvolvimento. Então, o que a lei está falando aqui? A lei está falando o seguinte: contrate pessoas, invista em recursos humanos, invista em mais contratação, vamos capacitar tecnicamente as pessoas para poder ter um benefício ainda maior em relação ao efeito tributário que os projetos resultam. Bom, assim como a FINEP, terá de ser desenvolvido um projeto, tu deverá organizar um projeto para submeter ao governo para poder cumprir com essas burocracias, para poder fazer uso desse benefício fiscal. Tá? Dentro desse projeto, há gastos elegíveis, também numa lógica semelhante à questão da FINEP. Tá? Quais são esses gastos? Aqui sim a gente terá gastos efetivamente de custeio de inovação. Tá? Então, é gastos com RH, então pessoal de engenharia, pessoal de desenvolvimento de produto, mesmo pessoal produtivo eventualmente. Serviços de terceiro, então tive um serviço de uma empresa, de uma microempresa que me apoiou no desenvolvimento de um software específico. Né? O custo desse serviço ele é elegível. Serviço de apoio técnico, capacitação técnica, treinamentos, tudo que se gasta em relação a isso, a legislação apoia, assim como material para lote piloto ou protótipo. Então, todos os gastos que eu tenho mesmo na minha matéria, no meu insumo básico, para constituir aquele protótipo, para constituir aquele lote piloto, ele é reembolsável pela legislação. Né? Então, em termos de marco temporal, se a gente pensar num cronograma dos projetos, desde a parte de um projeto pode surgir na área comercial mesmo, onde tu está lá junto ao cliente e o cliente traz uma demanda, tu traz para dentro de casa, traz para a engenharia, bom, agora vamos atrás de buscar uma alternativa, vamos atrás de buscar fornecedores para me apoiar, vamos atrás de buscar efetividade técnica para poder entregar aquele produto. Então, desse momento até a homologação do produto, esses dispêndios podem ser incentivados na lei do bem. O que não pode? Não pode obra civil, não pode equipamentos, por algumas questões contábeis. Então, o que tu for imobilizar, ele não é permitido aqui, é para apoiar dispêndios de custeio mesmo, que vão para resultado. Subvenções econômicas não são apoiadas, serviços administrativos e financeiros não são apoiáveis, assim como encargos de depreciação, né? Porque a gente teve muitas empresas que adquiriram um equipamento e falaram, ok, né, no momento da minha aquisição eu não quero usar ele na lei do bem, mas ele vai para resultado através de depreciação ao longo do tempo. Eu posso usar esse custo com depreciação, e aí o governo se posicionou dizendo que não há permissão em relação a isso. Bom, o conceito de inovação. O conceito de inovação aqui, a gente teve aqui o pessoal da FINEP, o João, a Eliara, a Luísa também foram bem elucidativos em relação a isso, mas eu acho que vale a pena reforçar, porque a base ela é semelhante, ela vem dos manuais internacionais, Oslo, Frascati, né, João? Inovação para a empresa. Tá? Então, melhoria de processo, melhoria de produto, assim como o desenvolvimento de um novo produto, serão projetos elegíveis. Aqui, na Lei do Bem, também há uma questão muito importante de descrição dos projetos. Né? A gente tem que mostrar para o governo aonde está a minha barreira, aonde foi o meu elemento inovador, o que eu estou fazendo diferente do que eu fazia antes, quais foram as pedras no caminho que eu encontrei. E, nesse quesito, né, a gente sabe que, por estar falando de P&D contínuo, por estar falando de projetos que muitas vezes estão ali no dia a dia da engenharia, né, é importante de segregá-los, né, para poder, melhor forma de transmitir isso para o governo, está muito aliada à maximização do benefício que está se utilizando. Né. Bom, aqui em relação às atividades de P&D, e essas atividades elas são, né, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia que elegeu elas, né, que é a pesquisa básica, pesquisa avançada e o desenvolvimento experimental. Né. Então, aqui pode ser que a gente vá ter projetos em diferentes etapas. Né. A gente vai ter uma parte mais teórica, na parte da ideação mesmo dentro da empresa, de vamos buscar uma nova matéria-prima, uma nova formulação, e muitas vezes esses projetos virão do mercado. Né? A gente passou aí no ano de pandemia e viu muito projeto
por escassez, de fato, de insumo, né? Não tenho mais, eu quero abrir um leque diferente de fornecedores, não tenho mais a importação como uma saída. Bom, vou ter que, junto com parceiros locais, junto com a minha engenharia, desenvolver um novo grade de uma resina para poder atender minha operação. Então, como bem comentado anteriormente, ali, esses momentos de crise, eles geram, né, acabam gerando projetos bem interessantes, porque, né, o empresário ele sempre busca alternativas, né? Então, em linhas gerais, o que aquelas atividades denominadas pelo Ministério querem buscar são critérios inovadores para a empresa, que seja uma questão criativa. Eu acho que a questão de incerteza está muito ligada aqui no projeto, né? Que é tentativa e erro, é eu não ter certeza, eu ainda não tenho conhecimento total do resultado. Então, se eu não tenho certeza total do resultado, o governo está vindo aqui para ser teu sócio nesse projeto, para te apoiar com um crédito tributário para que tu invista em relação a isso. Forma sistêmica e transferível, né? Porque, ok, depois que eu passei por esse primeiro ciclo do projeto, a ideia é que o know-how fique e que eu tenha novos desafios para poder desenvolver os projetos. Bom, de fato, a gente tentou aqui passar pela Lei do Bem e a gente até conversou com algumas empresas antes. Bastante gente já, de fato, utiliza aquele que é o principal inciso da Lei do Bem, que são as exclusões, né, as exclusões da Lei do Bem para o imposto de renda, mas também há outros benefícios, né? Então, a gente está falando aqui de uma redução de 50% na aquisição, daí sim, de equipamentos que vá para laboratório. Tá? Então, a gente não está falando de uma máquina que vai para a produção, não, mas assim, um robô que vai para o meu laboratório de P&D, eu tenho 50% de desconto no IPI nessa aquisição, tu já faz a formatação junto com o teu fornecedor, ele já emite a nota com 50% de desconto no IPI. Depreciação acelerada também, integral, ou seja, tem um ganho financeiro aqui de não depreciar ele ao longo do tempo, e sim depreciar numa única cota de bens novos destinados a P&D. Tá? Amortização acelerada de bens do ativo intangível e redução a zero na alíquota do imposto de renda retido na fonte na remessa de recursos financeiros para o exterior. Então, esses são alguns dos outros benefícios que a mesma Lei do Bem ela trouxe para as empresas, né? Então, acho que era um pouco disso, falando de Lei do Bem, acho que como o Luiz Felipe comentou anteriormente, o Brasil ele possui muitos benefícios setoriais, né? A gente tem um Rota 2030 que está em ano de renovação, que é específico para a cadeia automotiva, um benefício que veio do Inovar Alto, né? Que migrou do Inovar Alto, e tem ali bem específico para a questão da cadeia automotiva. A gente tem a lei da informática, para o pessoal mais voltado à indústria de semicondutores, etc., PADs nessa linha também, né? A lei da informática também para a indústria eletroeletrônica em relação a isso, mas a Lei do Bem ela tem esse cunho multissetorial. Então, assim, empresas que investem em P&D podem fazer jus a ele, né? Inclusive, aqui vale uma ressalva interessante, cada vez mais até empresas comerciais, né? A gente vai ver teve uma empresa né, da região, inclusive, que estava investindo num novo CD em sistematização de processos, em automação de processos, e fez jus à Lei do Bem, utilizou a Lei do Bem. Empresas do agronegócio, Lei do Bem no agro tem sido cada vez mais utilizado, né? Bom, o agromotor do país, e, né, todos vocês aqui conhecem muito mais até do que eu, cada vez mais um P&D avançado, o Brasil na vanguarda de desenvolvimento em relação a isso, também pode. Ou seja, não há cooperativas usando benefício, né? Que mesmo que tenha aquela questão do imposto de renda de um outro benefício fiscal também utilizando. Então, assim, é um benefício amplo, a gente tentou aqui ser extremamente conciso nas informações também para não tratar tão tecnicamente, tão especificamente, mas a gente abre essa janela aí de um novo tema para né, uma nova pauta. Gostaria também de reforçar a questão do formulário, né, desse requisito básico, que é ao final de julho desse ano. Então, empresas que investiram em P&D no ano passado, que tem um P&D, tem uma área de engenharia ativa, tem um P&D contínuo, tiveram lucro tributável, ou seja, pagaram imposto de renda no ano passado, sim, elas ainda têm a possibilidade até julho desse ano de montar seus projetos e submeter ao governo para avaliação. Não sei se... Tá, joia. Pessoal, até peço desculpas por ter ido um pouquinho mais rápido aqui, mas eu acho que para a gente conseguir também respeitar o cronograma, né? A gente sabe que evento à noite também acaba sendo um pouquinho pesado, mas muito obrigado a todos pela presença, obrigado a todos por terem também ficado até o final do evento. Não sei se o senhor quer fazer algum comentário aqui. Você sendo uma empresa inovadora, vai utilizar os recursos do FINEP para financiar
impulsionar novos negócios ou ampliar os negócios da empresa, ela vai ter uma rentabilidade maior, e aí você também pode usar a lei do bem para minimizar o lucro, ou seja, ela pode ser cumulativa, além do uso da FINEP, que é um projeto, usar o mesmo projeto para ter o benefício da lei do bem. Pode ser cumulativo. Perfeito, pode ser cumulativo, eles são ferramentas complementares de fomento do governo à inovação tecnológica. Tá? Uma empresa que tem o selo FINEP, ela utilizar a lei do bem, né, a gente diz que os projetos da lei do bem eles são avaliados por ICTs, etc., por parcerias, né, uma empresa e é muito o que Eliara comentou no final, né, a FINEP ela dá o selo inovadora para a empresa. Né, hoje em dia a gente está falando muito de muitas pautas vinculadas a isso, né, governança, etc. Poxa, né, tem o selo inovadora, com certeza, totalmente caminha na mesma linha a utilização da lei do bem como a FINEP. São duas ferramentas de estímulo à inovação por parte das empresas. Né. E é tanto nesse sentido que a própria FINEP abriu uma linha especial, chama-se Expressa, né, para empresas que já têm gastos com PID e fazem utilização da lei do bem. Então, são complementares. Ou seja, tu eventualmente atalha algumas etapas por tu já ter um condão de avaliação pelo governo, o governo já te coloca o selo inovadora por fazer jus a esse benefício. Né? Exatamente isso. Sobre a FINEP, do recurso não reembolsável na questão dos editais. Eu gostaria que o João explicasse um pouquinho melhor como que funciona isso. Esse é um tema muito interessante, né, João? Sim. Captar um dinheiro e não precisar devolver. Como eu disse, o recurso não reembolsável, são subvenções, o recurso não reembolsável para a empresa é chamado de subvenção econômica. Tá? São as chamadas de subvenção econômica. São sempre editais. É uma concorrência pública. Então, eu apresento, o que a FINEP faz? Ela apresenta quais são os temas que têm que ser cobertos, onde a gente busca que as empresas nacionais possam dar aquelas respostas e apresentem propostas para que elas cheguem naquilo. E a gente seleciona, tem uma seleção, tem as suas pontuações, cada edital mostra como é que vai ser julgado, e depois seleciona da maior nota para menor até acabar o recurso que está lá colocado. Não quer dizer que proposta, que não tem propostas que foram aprovadas na seleção, mas não contempladas porque teve outras melhores e chegou lá, acabou o recurso, está fechado. Não é para qualquer tipo de proposta. Como eu já disse, são recursos para fazer coisas de mais alto nível, mais alto risco. O recurso não reembolsável ele é colocado para fazer coisas que o Brasil ainda tem condições de ter competitividade internacional em termos de tecnologia. Então, tem muita coisa em novos materiais, aeroespacial defesa, nanotecnologia e outras coisas por ali. Tem também coisas voltadas, a gente teve chamada específica o ano retrasado para a indústria 4.0. Desenvolver tecnologias para que a indústria 4.0 possa ser implementada no Brasil e soluções para que se leve, para que se tenha, para que outras empresas possam ter acesso para automatizar processos, digitalizar processos. Então, são ações que o Brasil ainda tem condição de ter competitividade internacional naqueles assuntos, ou em resposta a crises ou necessidades urgentes de serem feitas. Teve chamada voltada à Covid, tem chamadas, muitas dessas ligadas à saúde, são coisas que a gente tem que resolver problemas e assim por diante. Então, a chamada de subvenção, apesar de chamar a atenção porque é um não reembolsável, ela é uma coisa mais específica. Não quer dizer que as empresas que estão aqui hoje não possam participar. Às vezes, o que eu sempre recomendo é, olhem, hoje, atualmente, a gente está sem nenhuma chamada aberta, porque elas devem começar a ser abertas já agora no segundo semestre, porque a gente teve uma medida provisória que meio que segurou um pouco esses recursos, a gente está cobrindo o que ainda precisou finalizar o ano passado, mas sempre que tiver, entra na página da FINEP, a cada 15 dias, que seja, a chamada normalmente ela fica aberta por 2 a 3 meses para apresentar as propostas. Entrem lá,
E mesmo se você já tem uma área de desenvolvimento, tem coisas internas, mesmo que o título ou a coisa pareça que não é voltada à área que você atua, pode ser que a demanda que tem ali dentro você consiga resolver. E aí você pode participar sem problema nenhum. Então, às vezes sai, as chamadas normalmente, os nomes, elas saem meio transversais. E aí você vai lá dizer, bom, mas para isso aqui é a minha área de atuação, eu consigo fazer, consigo atuar e consigo apresentar proposta. Por exemplo, se o país identifica uma necessidade de energia renovável, por exemplo, energia solar, eólica, aí acende a luz, vai faltar energia daqui 3 a 5 anos. Vamos abrir um edital de 50 milhões para os melhores projetos. Daí a empresa que se identifica com isso vai fazer seu projeto, vai apresentar, e as melhores que têm de melhor tecnologia vão começar a absorver os recursos até terminar o recurso daquela pasta, mais ou menos por aí. Exatamente. Aqui não é para tecnologia já pronta, não é para implantação de tecnologia da empresa. A gente, nessa área de energia, por exemplo, eu acho que o edital ainda não está fechado. Era um edital aberto, esse que não tem prazo para fechar, que ele era um edital de inovações radicais do setor energético. Então, novas maneiras de se olhar e produzir energia, e aí seriam apresentadas que não é pôr a placa solar em cima de uma granja e ali produzir energia. Tá? Isso aí são aplicações de tecnologia já colocadas. Mas melhorar o nível tecnológico ou apresentar novas tecnologias que possam estar voltadas para o setor, no caso aqui, o setor elétrico. E assim por diante, nos outros setores são da mesma maneira. Não havendo mais questionamentos, agradecemos uma vez mais a todos os palestrantes por terem trazido esse conhecimento até nós. Também agradecemos a quem veio na busca desse conhecimento. E fica aqui então o nosso muito obrigado, uma boa noite.